Meu nome é Daniel Júnior, sou médico do Hospital da Missão Católica do Chulo e interno de pediatria no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. É um prazer estar convosco hoje e poder partilhar este tema. O nosso trabalho tem como tema miocardiopatia hipertrófica no latente e são autores eu que vos falo e a doutora Ana Neves, cardiologista do Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. Como dizia Epiteto, é impossível para o homem aprender o que acha que já sabe, realçando o espírito de humildade ao qual apelo a todos neste congresso. Bem, o nosso trabalho, dentre vários aspectos, abordaremos acerca do conceito, a etiologia, até ao prognóstico e terminaremos com a apresentação de um caso clínico. Bem, temos como objetivo descrever a miocardiopatia hipertrófica, segundo os vários aspectos retratados, e também apresentar o caso clínico de um paciente de 3 meses de idade atendido no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca com o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. Bem, a miocardiopatia é uma condição caracterizada fundamentalmente pela hipertrofia marcada do ventrículo esquerdo, o que leva a uma disfunção diastólica. Isto ocorre em ausência de uma cardiopatia prévia e estrutural, no caso, por exemplo, a estenose aórtica, a coartação da aorta, bem como em ausência da hipertensão. Ela representa a segunda forma mais comum de miocardiopatia em crianças e adolescentes. Tem uma prevalência desconhecida, mas alguns estudos realizados na Itália, na Finlândia, Austrália e Estados Unidos revelam uma incidência anual de 0,24 e 0,47 por 100 mil pacientes. Bem, a miocardiopatia hipertrófica tem uma etiologia multifatorial que pode envolver erros congênitos do metabolismo, transtornos neuromusculares, anomalias genéticas. Estima-se que 50 a 60% dos casos de miocardiopatia hipertrófica familiar seja possível identificar uma mutação genética. E as mutações são herdadas seguindo um padrão autossômico dominante. Raramente é uma enfermidade adquirida. Bem, na miocardiopatia hipertrófica acontece um aumento da grossura do ventrículo esquerdo, da parede do ventrículo esquerdo, o que por sua vez leva a diminuição no espaço virtual do ventrículo, que leva a uma disfunção diastólica, bem como pode levar a fibroses do músculo cardíaco a nível do ventrículo, que causa um defeito no estiramento da musculatura e contribui ainda mais para a disfunção diastólica. Com o decorrer do tempo, pode ocorrer fibroses do músculo cardíaco, que por sua vez pode levar também a uma disfunção sistólica mais tardiamente. E que, fruto da hipertrofia do ventrículo, muitas vezes pode ocorrer obstrução do infundíbulo de saída do ventrículo, bem como lesões a nível da válvula mitral, que pode levar à insuficiência mitral. O ventrículo direito raramente é afetado, mas em latentes, principalmente, podem ocorrer casos em que também se vê afetado. Bem, temos exemplo de um paciente que podemos ver um aumento da grossura da parede posterior e do septo ventricular. Os pacientes afetados geralmente muitos são assintomáticos e cerca de 50% cursam com um sopro sistólico e palpitações, dor torácica, fadiga fácil, dispneia e tonturas e síncope também são frequentes. A morte súbita é relativamente frequente, principalmente em adolescentes e adultos jovens. Bem, o diagnóstico, como primeiro pilar temos a clínica, que, com os sinais e sintomas já referidos, é auxiliado pelos exames complementares, dentre os quais o eletrocardiograma, que pode nos revelar sinais de hipertrofia do ventrículo esquerdo,
A radiografia do tórax, vemos, por exemplo, um eletrocardiograma onde que podemos ver sinais de hipertrofia do ventrículo esquerdo, bem como a ecocardiografia, que é o padrão ouro para o diagnóstico, podendo, através dela, identificar, localizar e quantificar o grau de hipertrofia, bem como o Doppler e outros estudos envolvem estudos genéticos, provas metabólicas que também podem ser úteis. Bem, a ressonância magnética por imagem também pode ser útil, ajudando-nos a perceber o grau de hipertrofia do ventrículo. O tratamento é à base de beta-bloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio. Possivelmente pode ser necessário o uso de antiarrítmicos, implantes de um desfibrilador automático e também uma cirurgia ablativa ou mielectomia. Bem, o prognóstico varia. As crianças menores de 1 ano com erros congênitos do metabolismo ou síndromes malformativos geralmente têm pior prognóstico, assim como há maior risco de morte súbita em pacientes com histórico de paragem cardíaca e com uma hipertrofia excessiva. E também devem ser proibidos os exercícios físicos extenuantes, bem como os desportos de competição, pois estão relacionados com maior frequência aos casos de morte súbita. Bem, para o nosso estudo, descrevemos o caso clínico de um paciente de 3 meses de idade, masculino, cor negra, de 4,5 kg, que chegou ao banco de urgência com queixas de dificuldade respiratória de aparição há cerca de 2 semanas, acompanhada de febre, e que o paciente havia recorrido ao tratamento tradicional, mas infelizmente sem sucesso recorreu à nossa unidade, vindo transferido do Hospital Geral de Ondiva, a cerca de 400 quilômetros do Lubango. Bem, o exame físico revelava irritabilidade, cianose, edema bilateral, dispneia, hipóxia, com uma saturação de 67% em ar ambiente, ingurgitação jugular, taquicardia, um sopro holossistólico a nível do foco mitral, de grau 3, pelo que o paciente foi internado com diagnóstico de cardiopatia congênita complicada com insuficiência cardíaca. Bem, não referia antecedentes patológicos pessoais e foi estudada a mãe com um exame ecocardiográfico que parecia normal. Os outros familiares diretos não puderam ser examinados devido à distância que se encontravam do local do hospital. Outros exames complementares realizados foram o hemograma, que revelava uma linfocitose com ligeira neutropenia, e também hipocromia e microcitoses, que achamos estar associada ao gota espessa positiva do paciente, sugestiva de malária, e outros exames como a creatinina e a ureia pareciam normais. Realizou-se um ecocardiograma no paciente, no qual podemos verificar um aumento da grossura da parede posterior, bem como do septum, com as medidas referidas aqui abaixo. E podemos verificar, segundo os valores de referência, que o septum do nosso paciente está cerca de 3 vezes aumentado em relação ao que seria normal para o seu peso, bem como a parede posterior. Portanto, concluiu-se que o diagnóstico do paciente era miocardiopatia hipertrófica excêntrica, dado que a proporção de hipertrofia do septo era relativamente diferente e maior que a proporção da parede posterior, insuficiência cardíaca congestiva e a malária como uma enfermidade associada. O paciente foi tratado com posição semissentado, oxigênio, diuréticos, beta-bloqueadores e artesanato para a malária. Após 51 dias de internamento, o paciente apresentou evolução favorável, estando hemodinamicamente compensado, pelo que orientou-se o segmento com o cardiologista a cada 3 meses e encaminhou-se o caso ao cirurgião para avaliação, do qual ainda não recebemos um feedback. Esta foi a nossa bibliografia
Este é o nosso paciente que saiu compensado, graças a Deus, e foi o nosso caso. Obrigado pela oportunidade.